Olá, Shalom, tudo bem? É possível Deus falar com o homem, trazer uma revelação a esse homem e no momento seguinte ele se transformar em um instrumento de confusão, a ponto de Jesus chamá-lo de pedra de tropeço. Isso é possível? Nessa mensagem, pedra de tropeço, eu quero compartilhar algo que aconteceu na vida do apóstolo Pedro e que talvez muitas vezes teremos que estar atento para que não aconteça nas nossas próprias vidas. Deus abençoe você, fique aqui comigo e certamente Deus vai usar esta mensagem para trazer um grande crescimento à sua vida. Pedra de tropeço é a mensagem que eu quero compartilhar contigo, que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. No livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Como pode, amados, Pedro acabara de receber uma revelação de Deus, e aqui nesse momento, ele é repreendido por Jesus. Jesus o chama de pedra de tropeço, ou seja, para trás de mim, saia da minha frente. E usa o termo Satanás para dizer adversário. Ou seja, Pedro se coloca como o próprio Lúcifer, que nós chamamos de Satanás, como alguém que naquele momento estava servindo de impedimento a Jesus. Porque Pedro não era um homem qualquer. Pedro era alguém chamado por Jesus, que Jesus amava, era alguém que Jesus investia grande parte dos seus ensinos, alguém que Jesus tinha separado para algo muito importante. O amor que Jesus tinha por Pedro era tão grande. Então o que Pedro dizia, o que Pedro estava sugerindo a Jesus, a liberdade que Pedro tinha no coração e na vida de Jesus, fazia com que isso para Jesus era como um embaraço. Pedro estava preocupado em perder Jesus, em Jesus ser morto, mas foi para isso que Jesus veio. E Pedro não conseguia entender isso com um entendimento com a perspectiva de Deus, mas com a perspectiva humana. Esse mesmo Pedro acabara de receber uma revelação, dizendo a Jesus, nos versículos anteriores, um pouco antes, no versículo 16, diz Jesus, diz Pedro, respondendo Simão Pedro: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro acabara de ter uma revelação de quem Jesus era, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era o único dos 12 discípulos que tinha recebido essa revelação. Jesus mesmo disse: isso era impossível de você entender isso humanamente. Não foi a tua mente, não foi a tua inteligência que conseguiu, estudando as Escrituras, chegar a essa conclusão de quem eu sou, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi o Pai que te revelou, Pedro. Mas mesmo Pedro tendo recebido esta revelação de quem Jesus era, o Pai revelou a Pedro a identidade verdadeira do Filho de Deus.
Jesus Cristo. Era aquele que estava ali, era o mestre deles, era o amigo deles. Mas ele não era só o mestre, não era só o amigo. Muitos mestres havia naqueles dias em Jerusalém. Mas Jesus era um mestre diferente. Ele era o próprio Filho do Deus vivo. Ele era o próprio Messias. E Pedro acabara de receber essa revelação. É tão forte isso, que no versículo 20 diz: então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Porque Jesus não queria que eles dissessem a ninguém. Porque esta era uma revelação para Pedro e agora também para os outros 11. Porque Pedro recebeu essa revelação. Os 11 também ouviram Pedro falar isso e Jesus confirmar que ele realmente era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora Pedro, ele estava em um momento seguinte em que Jesus falou que mesmo ele sendo Cristo, ele precisava morrer, ele precisava ser açoitado, ele precisava sofrer nas mãos, como diz no 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aí segue dizendo o 22, então Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: quem Pedro é para repreender Jesus? Só porque ele recebeu uma revelação de Deus? E esta é a mensagem. Muitas vezes nós recebemos revelações de Deus, nós começamos a compreender melhor a Bíblia, nós começamos a orar, Deus até começa a nos usar, mas não deixamos isso nos transformar. Não deixamos isso nos mudar em pessoas melhores, né? Então, como pode um homem que recebe uma revelação através do Espírito de Deus, de quem Jesus é, né, de uma forma tão tremenda, essa revelação faz com que Jesus também revele algo sobre Pedro, que haveria uma mudança tão grande em Pedro. Jesus mudaria o nome dele de Simão para Pedro, mas o caráter dele seria transformado, seria mudado. Só que o caráter de um homem, de uma mulher de Deus não muda de um dia para a noite. Não muda de uma hora para outra. É um processo nas nossas vidas. E se não deixarmos, se nós não vivermos esses processos, se nós interrompermos alguma etapa do amadurecimento de Deus nas nossas vidas, da transformação de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos pedras de tropeço como Pedro. Nós teremos que ser repreendidos mais dura, mais severamente por Jesus, porque corremos o risco de nos tornar pedra de tropeço naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E às vezes nos tornamos pedra de tropeço na vida de outras pessoas, porque não agimos como alguém que entende as coisas de Deus. Não agimos dentro de um entendimento que Deus nos dá, mas às vezes de um entendimento carnal, humano, de um entendimento muitas vezes influenciado pelo entendimento natural das coisas, né? Então, Pedro, ele foi abençoado profundamente por aquela revelação, porque o seu nome foi mudado, seu caráter seria mudado, mas ele teve pressa de já compartilhar a outros essa revelação e de já se sentir alguém que ele ainda não era. Ele era na essência, mas não era na transformação de sua vida, não era na realidade da sua vida. Ele ainda não havia sido transformado como verdadeiramente Jesus disse a ele que ele seria. Então nós precisamos viver esses processos, essas etapas de Deus nas nossas vidas, né? Nós temos mais facilidade de aprender algo do que de praticar aquilo que aprendemos. Então facilmente nós aprendemos, nós vamos ao culto, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos uma mensagem e isso entra no nosso coração, isso nos impacta, nos traz alegria. Mas no momento seguinte nós seremos provados para saber o quanto disso nós colocamos em prática na nossa vida, o quanto disso realmente nos transformou, nos avivou, nos renovou, mudou a nossa postura, a nossa mentalidade a respeito de muitas coisas. Senão viveremos muitas vezes
de entusiasmo, porque seremos impactados por coisas que Deus irá falar conosco, através de uma mensagem, através de sonhos, através de alguém, mas o quanto disso nós deixaremos mudar as nossas atitudes, transformar, moldar o nosso caráter, né? E é isso que nós precisamos entender. Simão, que era o nome de Pedro, queria dizer aquele que ouve, ou ouvinte. Então Pedro era um bom ouvinte, mas ele precisava ser transformado de um bom ouvinte a um bom praticante, né? Então tem origem no hebraico Simon, né? Que deriva do elemento chamá, que quer dizer ele ouviu. Então Pedro ouviu Jesus, recebeu uma revelação, ele era muito pronto para receber algo de Deus, né? Às vezes a gente é pronto para receber algo de Deus, recebe com alegria, se entusiasma, conta para alguém, recebi uma profecia, Deus falou comigo, mas e a sequência? Como iremos caminhar na revelação e na prática daquilo que Deus falou conosco, né? É a palavra Pedro, que é o nome que Jesus deu a ele, a partir daquele momento, daquela revelação, algo mudou na vida de Pedro, o seu nome, mas agora precisava mudar o seu caráter, aí é um processo, né? Então, Pedro quer dizer pedra, um homem de pedra, então vem da origem do grego Petros, né? Que quer dizer um homem de pedra, né? Então pedra, rochedo, então o caráter de Pedro seria moldado, ele se tornaria um homem não mais vulnerável, não levado mais, influenciável, né? Mas um homem firme, maduro, mas isso ele se tornaria no processo, né? Então, o fato de Deus nos abençoar, o fato de Deus usar as nossas vidas não é um sinal de aprovação. Então muitas vezes nós achamos que se Deus nos traz revelação, até nos usa para a vida de alguém, que isso quer dizer que Ele nos aprova em tudo. E muitas vezes Deus precisa nos corrigir em muitas coisas, né? Para que a gente ali adiante não se transforme em pedra de tropeço na vida de alguém, né? Então não podemos nos enganar com isso, né? Muitos cristãos ou muitas pessoas estão sempre preocupados em logo passar adiante aquilo que Deus fala com elas, né? Aquilo que elas recebem de Deus. Elas compartilham o testemunho com alegria. Deus falou comigo, tive um sonho, Deus trouxe uma palavra para mim, o culto hoje foi para mim, a mensagem do culto me tocou profundamente. E às vezes não é o quanto a gente está entusiasmado para falar para outras pessoas, mas é o quanto a gente está entusiasmado para colocar aquilo em ação, para colocar aquilo em prática. E às vezes para colocar em prática isso vai doer, porque vai mexer com estruturas da nossa vida, vai mexer com a maneira que nós temos vivido, com a maneira que nós temos feito as coisas, com os nossos hábitos, né? E às vezes a gente não está pronto ou está determinado a fazer essas mudanças. Então teremos que pedir ajuda ao Senhor, teremos que orar, teremos que jejuar, teremos que começar a mudar os nossos hábitos, e a graça de Deus irá fluir, irá vir e nos ajudar, porque não será na nossa força, mas às vezes nós temos que tomar a iniciativa, né? Então, praticar sempre será mais difícil do que receber algo de Deus. Receber sempre será mais fácil do que praticar aquilo que recebemos, né? Mas nós precisamos colocar em prática na nossa vida, né? Pois a maioria destas coisas, elas estão sempre sendo provadas. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós sempre seremos provados, para saber se na prática nós estamos realmente dispostos a mudar, dispostos a viver firmado naquilo que Deus falou conosco. Se Ele diz não andeis ansioso, eu tenho que começar a remover a ansiedade da minha vida, a dizer não vou mais andar ansioso, eu vou andar confiante, eu vou ter calma, eu vou orar todos os dias de manhã, já buscando levar a minha ansiedade ao Senhor, e vou procurar ter domínio sobre as minhas emoções, vou procurar agir diferente. Quando vier algo para me trazer ansiedade, eu vou reagir diante disso com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala comigo. Então é importante na prática das nossas vidas diariamente eu estar exercitando a palavra de Deus, exercitando a fé, me sujeitando ao Espírito Santo, para que Ele possa ter liberdade de agir na minha vida. Senão eu vou ficando cru, eu não vou sendo moldado por Deus, né? Senão eu vou continuar do mesmo jeito, semana após semana,
culto após culto, momentos após momentos de oração, né? Então, por isso, Jesus fala aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, porque essa era uma revelação para eles aplicar na vida deles, para eles meditarem profundamente, para eles pensarem tão claramente, né? Então, nós vimos que Pedro agiu com orgulho quando ele achou que poderia já aconselhar Jesus. Às vezes a gente acha que já está pronto, é precipitado, sai dando opinião, falando, citando a Bíblia para todo mundo, para as pessoas, quando nós deveríamos citar mais a Bíblia para nós mesmos, meditar mais profundamente, como a mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, e ela saiu falando para si mesma: eu sei que se eu tocar nas suas vestes, eu sei que serei curada. Então ela falava para si mesma, ela ficou cheia dessa convicção. Às vezes a gente fica cheio de preocupação, de pensamentos, de dúvida, porque a gente passa o dia inteiro pensando coisas que não deveríamos pensar. Mas não pensamos a palavra de Deus, não deixamos isso entrar como uma meditação profunda no nosso coração, né? Para que remova-se todo o orgulho, remova-se toda a precipitação, toda a ansiedade do nosso coração. Mas Pedro orgulhosamente chamou Jesus para um lado. Por que ele chamou Jesus para um lado? Porque ele imaginou que ele ia tratar de um assunto que os outros não estavam preparados, porque ele tinha recebido uma revelação de Deus. Ninguém recebeu algo parecido. E às vezes nós nos sentimos assim, nos excluímos, nos acentuamos em relação às pessoas, nos sentimos superior a elas, só porque Deus tem falado conosco, só porque temos um título, só porque temos mais conhecimento bíblico do que outras pessoas. Isso não nos torna melhor que outras pessoas, nos torna mais responsáveis para, na prática das nossas vidas, nós demonstrarmos que somos mais humildes, mais quebrantados, mais fervorosos, mais cheios do Espírito Santo. E se não somos, não estamos colocando em prática nas nossas vidas aquilo que temos aprendido de Deus. Então temos que remover o orgulho, porque o orgulho nos promove, nos leva, na verdade, a autojustiça nos promove, nos leva a nos sentir superiores às pessoas. E quem deve nos promover deve ser Deus, e não a nós mesmos. Pedro se autopromoveu, né? Ele achou que estava num nível que ele podia dar conselho para Jesus. E às vezes falta humildade em nossas vidas. Às vezes nós tentamos ajudar pessoas quando nós precisaríamos ser ajudados, né? Então, há um nível de soberba, de orgulho, de altivez, né, que tomou conta de Pedro nesse momento. Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Nós temos que vigiar e pedir a Deus que nos ajude a crescer em humildade, a estar mais quebrantado, não tentar ficar tentando ou ficar sendo tentado a impressionar as pessoas, quando deveríamos deixar Deus nos impressionar profundamente pelas mudanças que Ele quer fazer cada dia na nossa vida, pelo quanto Ele quer nos levar a avançar cada dia, a sair do estágio que nós estamos e alcançar um outro estágio, um outro nível de fé, um outro nível de amor, um outro nível de paciência, né, com as pessoas, né? Então, pedra de tropeço é quando nos tornamos pessoas que entendemos as coisas de Deus com uma mente natural e achamos que já somos pessoas que podemos ensinar os outros quanto ainda deveríamos estar aprendendo. Quando enxergamos as coisas de Deus com um entendimento ou a perspectiva humana. Quando entra o medo ou a preocupação no coração humano, né, nós deixamos de andar por fé. E aí as coisas no dia a dia ficam muito mais difíceis. Aí nós ficamos sobrecarregados de preocupação, de medo, de estresse, de cansaço. Mas nós deveríamos ver o nosso dia e as coisas, cada dia da nossa vida, nós deveríamos ver com a perspectiva de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos. Que assim como trouxe uma revelação para Pedro de quem Jesus era, Ele também, o Espírito Santo quer nos mostrar quem Jesus é na nossa vida, quem nós somos nele. Nós somos dependentes dele, mas nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então nós precisamos viver nessa perspectiva, não caminhar na perspectiva humana, senão seremos muitas vezes pedras de tropeço para aquilo que Deus quer fazer na nossa própria vida. Nós não conseguiremos caminhar por fé, nós não conseguiremos confiar em Deus o suficiente e descansar nele enquanto Ele trabalha por nós. E viveremos ansiosos,
seremos pedras de tropeço na vida das pessoas, porque essa ansiedade nós jogaremos sobre elas, nós viveremos atribulados. Então Deus quer trabalhar isso na nossa vida, né? Aí muitas vezes não entenderemos a obra de Deus na vida dos outros, porque não estamos entendendo a obra de Deus nas nossas vidas. Esse é um tempo de Deus te mudar, te transformar, para você ser melhor na vida das pessoas, para você ser um cristão mais genuíno, um cristão mais fervoroso, mais amigo, mais conselheiro, mas tendo o conselho de Deus e não o que você acha. A axiologia é onde se formam as pessoas presunçosas, soberbas, que elas acham que entendem de tudo, mas elas não trazem palavras que desatam coisas na vida das pessoas. Palavras que podem promover uma cura na vida de alguém. Você já imaginou você sendo um homem, uma mulher de Deus, que pode orar com alguém e ministrar alguém, resolver problemas na vida das pessoas? É isso que Deus quer na sua vida. Mas se você não entender a obra de Deus primeiro na sua vida, e como Deus quer nesses próximos dias, semanas, ou talvez nesses próximos meses, te levar por um processo de profunda transformação. Aquilo que Deus tem revelado ao seu coração, Ele quer aplicar na sua vida agora. Ele quer que você aplique na sua vida, para que isso transforme grandemente você. Para você não tentar, como Pedro, aconselhar Jesus, aconselhar pessoas de quem você talvez deveria estar recebendo conselho. Pedro deveria estar recebendo os conselhos de Jesus, e ele estava tentando aconselhar Jesus. Então, Deus não nos chamou para ser pedras de tropeço. Você vai ver Pedro falando na carta que ele escreveu, ele nos chamando para ser pedras vivas. Para nós, como ele se tornou, pedras vivas são pedras que são moldadas por Deus, pedras que têm vida e não produzem morte, né? Então, só lendo aqui, Pedro fala... deixa eu só pegar aqui, 1 Pedro 2, do 1 ao 10, está escrito isto, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus também foi uma pedra viva, uma pedra que os homens rejeitaram. Jesus não era uma pedra no sentido, é uma parábola, é uma figura de linguagem. E assim também nós não seremos uma pedra, porque nós somos seres humanos. Mas Deus quer moldar o nosso caráter para nós não nos corrompermos, não sermos abatidos nas provações. E ficarmos firmes, fortalecidos em Deus. E Deus vai nos tornar uma casa espiritual, onde o Espírito Santo habita, e aonde crescerá a presença de Deus em nós, a ponto de Deus te usar para fazer milagres, para levantar pessoas, para trazer conselhos de Deus na vida das pessoas. Por isso Ele te chamou para ser pedra viva, e não pedra de tropeço. Que o Senhor te abençoe grandemente, impacte a sua vida, traga algo tremendo, poderoso de Deus sobre você e levante você nesses dias para viver um tempo de transformação, para discernir e entender as coisas de Deus, mas para aplicar na sua vida, para deixar Deus moldar o seu caráter. Este é um tempo de Deus tremendo para você. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está contigo aí agora, para te ajudar a viver dias em que você vai orar e Deus vai tremer as bases do teu ser, da tua vida, porque Ele vai mudar estruturas que precisam ser mudadas e que só Ele pode mudar. Depois Ele vai usar você para a vida de outras pessoas. Mas agora é o seu momento com Deus. Talvez haja alguém que está me ouvindo, que Deus está levantando você, e o Espírito Santo será mais forte, maior na sua vida. A unção de Deus será mais forte para a vida de outras pessoas, porque talvez você tenha se deixado moldar, mas muitos de nós, Deus está chamando para nos moldar, para nós aplicar lições, etapas que a gente não aplicou aquilo que aprendeu. É hora que Deus está nos chamando novamente para um tempo de recuperação, recuperar aquilo que não aconteceu nas nossas vidas, recuperar um tempo
de Deus aplicar tremendamente a palavra dele, os ensinos dele, os princípios dele e transformar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.